Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao canal Descomplica Pra Gente. Hoje é dia 14 de abril e a nossa leitura de hoje foram 1 Reis, capítulos 11 e 12. E hoje, olha, gente, a leitura de hoje foi muito boa, viu? Nós vamos aprender, nós vamos comentar aqui sobre a idolatria de Salomão e sobre a divisão do reino de Israel em dois reinos ali. Então, você tem que assistir esse vídeo para você entender essa divisão que houve ali no reino de Israel, tá bom? Então não perca este vídeo por nada. Se inscreve neste canal, dá um like neste vídeo e ative o sininho de notificações, para você ser notificado quando nós postarmos vídeos novos aqui. Acompanhe este canal, curte, comenta e compartilha, dá um triplo C deste canal aí, tá bom? Ó, aguenta a mão aí que eu já volto para nós comentarmos a leitura de hoje. É muito legal o comentário, não perde, tá bom? Você vai aprender muito. Só um minutinho que eu já volto. Solta a vinheta, editor. Olá, voltamos com o nosso canal Descomplica Pra Gente. Muito bem, comentário de 1 Reis, capítulos 11 e 12. No capítulo 11, nós lemos sobre a idolatria de Salomão. Gente, Salomão fez aquilo que Deus falou que não era para eles fazerem, para os filhos de Israel fazerem, que era se unir com mulheres de outras nações, porque eles correriam o perigo de trazer para dentro de Israel o costume, a idolatria dessas nações. E Salomão não atendeu esse conselho de Deus. E a Bíblia diz que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. Muita mulher que Salomão trouxe aí para dentro de Israel. Foram ali, cada uma teve a sua influência para cima de Salomão, né? Diz aqui que ele trouxe mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, etéias, e todas essas mulheres vieram e trouxeram uma carga de costumes, uma carga de idolatria que eles cultuavam. E Salomão, então, ele passou agora a ser um homem idólatra também. Ele passou a cultuar deuses, como, por exemplo, Salomão seguiu a Astarote, a deusa dos Sidônios, a Milcom, a abominação dos Amonitas, a Moloque. Então, ali Salomão ele passou a ser um idólatra. Mas, ó, gente, a história nos confirma que Salomão, muito embora a Bíblia não relate aqui, mas a história confirma que Salomão ele se arrependeu nos últimos momentos da vida dele, tá? Salomão fez muitas coisas erradas, mas a história conta que ele se arrependeu aí, tá bom? E a ira de Deus, então, veio sobre Salomão, por ele ter ali deixado de seguir os conselhos de Deus. E agora, Deus, ele faz com que o reino de Israel seja dividido. Há um profeta ali chamado Aías. Esse profeta Aías, ele se encontra com um homem chamado Jeroboão. Jeroboão era um homem ali para aquela época, um homem popular, um homem ali que ele era influenciador de ideias, ele influenciava muito o povo com a popularidade dele, com as ideias dele. E então, quando Aías encontra com Jeroboão, Aías pega a sua capa, rasga em 12 pedaços e dá 10 pedaços para Jeroboão e diz, olha, você vai ficar com 10 reinos, Deus vai dividir os 10 reinos. Não vai ser agora na época de Salomão. Por amor de Davi, Deus vai deixar com que Salomão termine o reinado dele em Israel. Mas quando Salomão morrer, o filho dele que vai reinar, então haverá a divisão do reino ali. Então essa foi a profecia de Aías para Jeroboão, perdão. Muito bem, e acontece então que Salomão morre, né? Aí nós vemos a partir do verso 41 que Salomão reinou sobre todo Israel 40 anos e Salomão então ele morre. E quem é que reina no lugar de Salomão? Então, olha, agora nós temos dois nomes parecidos, tá? Nós temos Jeroboão e Roboão, ok? Então, Roboão, ele reina no lugar de Salomão. Roboão é filho de Salomão e reina no lugar de Salomão. E Jeroboão
ele era um influenciador de ideias, não é? Ele era uma pessoa que alimentava classes ali, ele fazia algumas revoltas, então esse era Jeroboão, ele tinha muita influência com o povo, e nós temos agora Roboão, que é o rei em Israel, filho de Salomão. Muito bem. Jeroboão havia fugido para o Egito, que Salomão tentou matá-lo. Agora Jeroboão volta. Quando eles se reúnem em Siquém para fazer rei a Roboão, Jeroboão ele vai até lá. Ele vai até lá e ele vai com uma ideia. Ele fala assim para Roboão, fala, olha, o seu pai nos afligiu muito aqui, que era Salomão, colocou em nós altos impostos. Por que você não diminui os impostos? Por que você não baixa os impostos para nós? Então, olha a ideia aí de Jeroboão. Era uma ideia até boa, né? Baixa os impostos, a gente vai servir você daí, né? Seu pai impôs pesado jugo, alivie para nós a dureza do seu pai. E Roboão orienta que o povo volte e dali 3 dias ele daria a resposta. Aí ele reúne com os anciãos, pessoas mais velhas ali, pessoas mais centradas, pessoas mais experientes, e fala, não, olha, faz o seguinte, ouve esse povo aí, dá uma aliviada mesmo, né, se faz de servo para eles também, que eles vão servir você. Mas Roboão não gostou dessa ideia e procura os jovens. Os jovens, o problema aí que era o seguinte, eles não tinham muita experiência, eram pessoas imaturas ali. Eles estavam ali no reinado de Roboão, muito imaturos, sem experiência. Aí eles dão um conselho para Roboão, falam, não, faz o contrário do que os anciãos disseram. Aumenta o jugo, aumenta, coloca pesado fardo sobre o povo. E Roboão, ele ouve o conselho desses jovens e ele fala para o povo depois de 3 dias, fala, não, olha, se meu pai açoitou vocês com açoites, eu vou açoitar com escorpião, eu vou aumentar o fardo sobre vocês. Pronto. Causou a revolta no povo ali. Jeroboão, então, comandou uma revolta, e aí, nesse ponto agora, atenção, nesse ponto, o reino de Israel é dividido em 2. Aí nós passamos a ter Israel do norte, com 10 tribos, cujo rei passou a ser Jeroboão, e nós ficamos com Israel do sul, com 2 tribos ali, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, cujo rei ficou sendo Roboão. Em Israel do norte, eu vou colocar aqui um gráfico para você, tá aqui, ó, para você entender melhor. Em Israel do norte, tá vendo aqui, ó, essa cidade aqui, Samaria? Então, em Israel do norte, a capital ficou sendo Samaria. Nós vamos ler muito esse nome, né? Os samaritanos, você vai ver muito esse nome no decorrer do nosso ano bíblico, tá? Então, Israel do norte, a capital ficou sendo Samaria. Em Israel do sul, que chamado o reino de Judá, a capital ficou sendo Jerusalém. Ok? Entenderam? Então, Israel do sul é o reino de Judá. O reino de Judá ficou sendo Jerusalém, a sua capital. Aí temos Israel do norte, cuja capital é Samaria. Israel do norte, 10 tribos, sob o comando de Jeroboão. Israel do sul, 2 tribos, sob o comando de Roboão. Ocorre que o centro de adoração era em Israel do sul. O centro de adoração era ali no santuário que Salomão havia construído, no templo que Salomão havia construído. Ali era a habitação de Deus e ali o povo de Israel deveria se reunir para adorar a Deus. O que Jeroboão faz agora? Nós lemos aqui. Jeroboão, ele pensa o seguinte, fala, agora se o meu povo aqui, Israel do norte, eles forem até Israel do sul, lá em Jerusalém, lá no templo que Salomão construiu, então Roboão vai começar a conversar com eles, eles vão se voltar para Roboão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou proibir esse povo de ir até lá. E o que Jeroboão fez? Jeroboão construiu altares, construiu deuses. E ele diz assim, no capítulo 11 e no versículo 28, diz assim, basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Ele pôs um deus em Betel e outro em Dan. Então aí ele fez 2 bezerros de ouro, diz aqui, ó, no versículo 28. Por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo, né, parem de ir até Jerusalém. Então, aí, Jeroboão, ele
começou a praticar a idolatria agora. Ele deveria deixar o povo subir até Jerusalém, mas ele, com medo do povo subir lá, e aí se eles voltarem de novo para Roboão, ele então começou a incentivar o povo a fazer adoração ali. E Deus não queria isso. Primeiro, que o centro de adoração era em Jerusalém, era no templo de Salomão. E segundo, idolatria, bezerros de ouro, colocou um em Dan e outro ali em Betel. E aí então o povo começou a ser um povo idólatra. Israel do Norte, guarda este nome, Israel do Norte, cuja capital é Samaria, teve muitos problemas com idolatria e reis idólatras que governaram, e nós vamos aprender isso no decorrer do nosso ano bíblico, tá bom? Você vai entender essa história, são histórias fantásticas ali do povo de Israel. Então agora, daqui para frente, entendam, daqui para frente agora, quando nós falarmos em Israel, nós temos Israel do Norte, com 10 tribos, cuja capital é Samaria, e nós temos agora Israel do Sul, chamado Reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Ok? E de Judá é que veio o nome judeu, tá? Então guardem isso também, tá? O povo judeu hoje vem de Judá, da tribo de Judá. Muito bem, queridos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Espero que você tenha entendido a nossa leitura de hoje. Se você tiver dúvida, se você tiver pergunta, deixe aqui nesses comentários que nós vamos responder você, tá bom? Por favor, deixe sua dúvida, deixe sua pergunta e eu respondo você. Deus te abençoe e te guarde. Um abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.